Mas uma outra área que nós temos estudado um pouco é a área relacionada com atividades sísmicas, terremotos. E vocês estão vendo o que sobrou da cidade de São Francisco no grande terremoto de 1906. Aquela é uma região bem interessante, tem essa chamada falha de San Andreas, que você percebe que literalmente o continente tem uma rachadura. Qualquer hora, o lado de lá vai cair no oceano. E eu acho interessante porque eu tenho vários amigos que moram lá na Califórnia, e eu converso com eles e falo, cara, tem tanto terremoto por aí. Eu falo, normal, a gente está habituado. Eu falei, mas algum dia, um certo dia, vai ter o chamado Big One, o grandão. Eu falei assim, eu sei, mas ninguém sabe quando vai ser, então tá de boa aqui. A gente vai curtindo a vida e tudo mais. Eu falei, mas e se acontecer alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Deixa acontecer. Eu acho interessante, porque se você mora numa região de risco, o que você faria? A resposta é simples, mude-se de lá. Você fala, não, mas ali é a Califórnia. Eu falei, tá bom, é a Califórnia, então continua morando na Califórnia, não tem problema. O que eu quero ilustrar com isso é que atividades sísmicas podem literalmente acabar com regiões em questão de poucos segundos. Nós temos visto isso. Atividade sísmica, principalmente que ocorre no fundo dos oceanos, tem sido um dos piores tipos. Nós estamos vendo aí a tsunami de 2004, só para você ter uma noção, que praticamente foi uma das maiores, lá do Japão foi grande também, mas atingiu uma área um pouco menor. A de 2004 atingiu uma área muito grande. Você está vendo um pouquinho da inundação que foi causada, as ondinhas chegando, e o estrago feito da primeira onda que passou, você percebe nessa região aqui o que ocorreu. Aqui você está vendo as pessoas observando o que iria acontecer. Aí tem umas questões que eu gostaria apenas de fazer uns comentários rápidos. Aqui você percebe uma região toda, a região de Aceh, como era antes da tsunami e depois da tsunami. Nós estamos falando literalmente em menos de 3 horas. Tá? Então nós sabemos que atividades sísmicas, elas têm um potencial muito grande de causar destruição. E nós temos visto 2004, 2009, grandes estragos causados por tsunamis e coisas desse tipo. Outra vez, do que nós estamos tratando? Catastrofismo. Alguém tem dúvida que catastrofismo é uma área assim que realmente é impactante, ou seja, criacionistas, evolucionistas, todos nós, ninguém tem dúvida a respeito disso. Então, para pegar só mais um ponto que eu queria colocar aqui, daí eu gostaria de fazer uma conclusão que trata especificamente disso, que é algo muito interessante. Uma outra área de que nós trabalhamos muito, em termos de catástrofe, são as atividades atmosféricas. Talvez a principal delas são os furacões. Esse que vocês estão vendo aqui é o furacão Katrina, lá de 28 de agosto de 2005. Vocês se lembram do estrago que ele fez. Ou seja, grandes mudanças. O problema maior com atividades atmosféricas, ou você tem uma mudança radical devido a uma quantidade de chuva, ou de uma falta absurda de chuva. Por exemplo, na Europa, no ano de 2003, houve um verão extremamente quente, temperaturas extremamente altas, houve uma mudança radical, inclusive, do tipo de vegetação em regiões que por séculos era exatamente a mesma. Naquele ano houve uma mudança radical que agora, anos depois, praticamente 9, 10 anos depois, o sistema está voltando novamente a ser como era antes. Agora imagina se nós pegássemos e fizéssemos um estudo hoje, sem saber o que aconteceu lá em 2003, fizéssemos do estudo dessas regiões. Qual a conclusão que você chegaria? Porque você não sabe do evento que ocorreu em 2003, você iria ter algumas conclusões, ou chegar a algumas conclusões totalmente equivocadas. Então nós precisamos conhecer um pouco mais da história dentro do contexto de catastrofismo. Olha que interessante, lá em Moçambique, no ano 2000, houve uma quantidade muito grande de chuvas e uma inundação violenta no rio Limpopo. Algo que ocorreu ali que foi muito interessante, se você observar aqui, essa era a rota normal do rio. Ele mudou o leito. Agora, pergunta, quanto tempo demora para mudar o leito de um rio? Geralmente as pessoas colocam milhares de anos, centenas de milhares de anos, depende da quantidade de água.
Dependendo da quantidade de água que cai, você consegue mudar o leito do rio literalmente em poucos dias. Eu quero citar dentro desse contexto um exemplo, porque um dos maiores argumentos que têm sido desenvolvidos pelos evolucionistas é contrário à evidência. É o argumento da erosão. Ah, não, mas a erosão, para produzir isso aqui, teria demorado milhares de anos, teria demorado milhões de anos. Isso não é verdade. Depende do volume de água, da quantidade de água, ou depende de alguns fatores daquele contexto. Deixa eu dar um exemplo que é muito interessante. Lá no estado do Texas, tem uma represa chamada Canyon Lake Dam. Essa represa, no ano de 2002, passou por um problema muito sério, porque houve uma quantidade anormal de chuva no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, e fazendo com que essa represa, literalmente, ela chegasse no limite da sua capacidade, e para que ela não se rompesse, uma das regiões, que é um vertedouro lateral, foi aberto para que a água pudesse escoar por ali. E essa água escoou por ali. Aqui vocês estão vendo na foto de baixo, a água descendo, e aqui você vê o que essa água fez, praticamente, em 3 dias. Olha que coisa interessante. Você imagina que essa parte toda aqui não era floresta, como está, vegetação, coberta por vegetação, como está ali em cima. Tudo isso aqui foi arrastado. Dá uma olhadinha a parte de baixo. Olha essa outra imagem. Olha essa imagem. Ou seja, rapidamente o sistema todo mudou. Se eu fizesse uma pergunta para você de uma forma bem simples relacionado com isso, quanto tempo você acha que teria demorado para esse cânion ter aparecido? Para que as rochas lá do fundo finalmente chegassem a ser expostas? Pelas taxas de erosão que nós tínhamos nessa área, pelo menos algumas centenas de milhares de anos. Quanto tempo? 3 dias. O que nós precisamos parar novamente e repensar é o quanto do nosso conhecimento a respeito do catastrofismo tem sido incorporado eu vou colocar de uma forma geral, as interpretações que são feitas relacionadas com o meio ambiente, relacionadas com a geologia, com a geografia. Muitas pessoas não se preocupam com isso. Ah, não, olha, a quantidade, quando chove, a quantidade de sedimento que é levado aqui é de tanto. Portanto, está faltando tanto, então deve ter demorado tanto tempo para todo esse sedimento desaparecer. Não é assim que funciona. Porque nós temos um processo que nós entendemos o efeito de catástrofes. Agora, por que tudo isso foi... Eu procurei colocar todos esses aspectos. Fazer uma revisão e uma pergunta bem simples. Catástrofes existiram ou não? A resposta é sim, isso é uma evidência. Ninguém tem dúvida. A catástrofe é coisa que os cientistas criacionistas estão propondo? Não. Catástrofe é algo que a ciência tem estudado, independente de ser criacionistas ou evolucionistas. Agora, imagina se aparecesse um cientista dizendo que, pessoal, esse negócio de catástrofe, isso não existe, vocês estão viajando na maionese. Que é isso? Isso é um absurdo. O que vocês estão querendo com essas ideias aí? Catástrofes? Não faz sentido nenhum. O que vocês diriam dessa pessoa? Já imaginou alguém fazendo uma teoria, falando o seguinte: olha, catástrofes não existiram. Portanto, eu gostaria de propor uma teoria da evolução. Nossa, que espetacular, uma teoria da evolução que não leva em consideração catástrofes. As pessoas falariam: rapaz, você precisa ir para a escola. Você precisa estudar um pouco mais. Parece brincadeira, mas quem disse isso foi Darwin. No seu livro, A Origem das Espécies, na publicação original, na página 73, ele disse o seguinte: contudo, num longo espaço de tempo, as forças são balanceadas tão gentilmente que a face da natureza permanece uniforme por longos períodos de tempo. Embora, seguramente, a mais simples futilidade dá a vitória a um organismo sobre o outro. Todavia, a nossa ignorância é tão profunda e tão alta a nossa presunção, que nos maravilhamos quando ouvimos da extinção de um organismo, por exemplo, os dinossauros. E como não vemos a causa, nós invocamos cataclismas para devastar o mundo ou inventar leis sobre a duração das formas de vida.
Ele disse o quê? Nós, o quê? Invocamos cataclismas. Ou seja, a teoria de Darwin hoje, se fosse falar dos dinossauros, Darwin ia dizer, um absurdo, vocês estão dizendo que caiu um negócio lá do céu e acabou com os dinossauros. Que besteira é essa? Em outras palavras, a própria proposta da teoria da evolução hoje é contra a proposta de Darwin. A teoria de Darwin, para ser aquilo que ela é, o planeta Terra não poderia passar por catástrofes, porque isso aí produz mega mudanças e seria impossível formas de vida se adaptarem em um curto espaço de tempo. Não tem como isso acontecer. No entanto, é justamente isso que nós temos estudado, temos aprendido e temos visto. Para a gente fechar o pacote, fazer uma conclusão a respeito disso. Quando nós olhamos na natureza, nós temos um grande quebra-cabeça. É algo assim bem interessante. Primeiro, são 10 áreas diferentes que a ciência tem assim, ficado meio que boquiaberta. Por exemplo, nós temos cânions, que são os desfiladeiros, nós temos dorsal mesoceânica, colunas ou seja, cadeias de montanhas no fundo dos oceanos, plataformas oceânicas, talude continental, vulcões e lava vulcânica. Vamos dar uma olhadinha a respeito disso aí, ver o que nós podemos aprender disso. Por exemplo, nós temos, num caso como você está vendo aqui, o Grand Canyon, do Rio Colorado, passando lá embaixo. Pergunta, como que esse buraco foi feito? Foi rápido ou foi lento? Tem algumas características do Grand Canyon que são muito interessantes. Primeiro, o rio corre numa direção e os afluentes desse rio, em vez de fazerem o que normalmente nós vemos, tá? Ou seja, o rio está indo nessa direção, os seus afluentes vão entrando desse jeito. No Grand Canyon, os afluentes do Rio Colorado fazem o contrário. Você fala, mas como é que pode isso? Quando nós olhamos para a quantidade massiva que existe ali, de sedimentos que foram arrastados, as pessoas olham e falam, mas quanto tempo você acha que teria demorado para arrastar tudo isso? Vamos fazer uma outra pergunta. Se ele tem milhões de anos, ou centenas de milhares de anos, como tem sido proposto, qual seria o efeito da erosão do vento e da chuva nas paredes desse cânion? Ainda as paredes estariam bem em pé do jeito que elas estão? Ou elas já estariam totalmente, ou seja, com um processo de erosão avançado, digamos assim? É óbvio que você teria características específicas de erosão, ou seja, uns arredondamentos, coisas desse jeito. Você não teria as paredes totalmente em pé como elas estão hoje. Quando nós olhamos, por exemplo, a dorsal mesoceânica, a maior cadeia de montanhas que nós encontramos no planeta Terra está no fundo dos oceanos. É algo espetacular o tamanho disso. Quando nós paramos e pensamos especificamente nessa cadeia de montanhas, como ela teria surgido? As pessoas colocam, não, isso aí foi um processo lento, é um processo mais ou menos assim, o fundo dos oceanos tem material que vem do centro da Terra, ele está aflorando, à medida que ele vai aflorando ali, ele vai criando um novo leito para os oceanos, e esse leito vai expandindo, e assim ele vai empurrando a América do Sul para um lado, vai empurrando a África para o outro, ou seja, o Oceano Atlântico está ficando um pouquinho mais largo todo ano, uma média de mais ou menos 2 centímetros por ano. Esse é o mecanismo. Daí você fala, rapaz, vamos voltar um pouquinho, como é que funciona mesmo isso? Esse material está subindo e agora ele está empurrando o continente. Qual é a massa da América do Sul? Qual a massa da África? Qual o tamanho desse negócio para ter força suficiente para empurrar? Ah, não, isso aí é muito devagarzinho. Eu não perguntei se é devagarzinho ou se é rápido. Nós precisamos trabalhar com a parte de força. Como é que funciona isso? E é interessante que quando você faz os cálculos, você percebe que não existe uma maneira de empurrar o continente como está sendo proposta. Então, qual seria a origem dessas cadeias de montanhas no fundo dos oceanos? Quando nós tratamos um aspecto muito interessante das nossas praias, e as pessoas têm uma ideia meio estranha, né, de praia, porque o pessoal que não está muito habituado a conhecer o relevo da coisa, pensa que é mais ou menos assim. Você vai visitar uma praia, se você colocasse lá o seu pé de pato, um tanque de ar lá atrás, e colocasse sua máscara e tudo mais, e fosse entrando na água, fosse entrando, você ia afundando, 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 até chegar lá no fundão do oceano. Não é assim. Você vai descendo, 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 de repente você cai de uma vez. Parece que tem um paredão a coisa. A pergunta é, por que todos os continentes e todas as praias têm exatamente essa mesma característica? Para e pensa, com o movimento da água indo e vindo,
será que essa parede já não teria passado por uma erosão tão grande que ela não estaria mais tão em pé quanto ela está atualmente? Como será que essas paredes verticais, assim praticamente, que é o que nós chamamos de talude continental, como que isso teria se formado? Quando nós trabalhamos com vulcão, a lava que vem do vulcão, isso tem causado um problema muito sério. Por quê? Lava que está lá embaixo, ela está sob pressão. Quando tem uma pequena rachadura na crosta terrestre, essa lava vem subindo e chega aqui em cima para virar uma estrutura que é a estrutura de um vulcão. Tá? As pessoas falam, está ótimo. Não, não está ótimo, tem um pequeno probleminha. Porque lá embaixo, essa lava está numa temperatura. A rocha aqui em cima está em outra temperatura. Se tem uma pequena rachadura e essa lava começa a subir, a temperatura da rocha vai esfriando a lava e a lava teria que funcionar como um plug. Trava, para. Como é que a coisa continua? Que pressão é essa? Da onde vem toda essa rocha derretida lá de baixo? Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a questão de água subterrânea, existe, sem dúvida, os lençóis freáticos, os aquíferos que estão espalhados por aí, todo esse negócio. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, o aquífero do Guarani. Mas temos encontrado água a uma profundidade que é totalmente estranha. Água a uma profundidade de mais ou menos 12 a 13 quilômetros. Se você quer ter uma noção como funciona isso, a rocha que está lá embaixo, ela está tão compactada a essa profundidade que a água não consegue passar. Por exemplo, se você tem uma pia de granito lá na sua casa, a água fica pingando embaixo quando você coloca a água em cima, só se tiver algum vazamento, uma rachadura. Se não tiver rachadura, não vaza. Por quê? A rocha está extremamente compactada. Não existe poros para a água ficar passando ali pelo meio e ficar gotejando aqui embaixo. Esse é o tipo de rocha que nós temos a 12 quilômetros de profundidade. Como seria possível, com uma rocha dessa espessura, ter água aqui embaixo? Como que a água foi parar lá? As pessoas têm trabalhado, têm questionado a respeito disso. Quando nós olhamos no fundo dos oceanos, nós medimos algumas coisas muito interessantes, que são oscilações do campo magnético. Infelizmente, tem havido assim um pouco de confusão a respeito disso, que essas oscilações do campo magnético, que eu mencionei, o campo magnético da Terra, tem a parte norte do polo magnético e tem a parte sul do polo magnético. Se você pegar o planeta Terra, o nosso sul geográfico é o norte magnético. E o nosso norte geográfico é o sul magnético. Ou seja, quando você pega no fundo dos oceanos e vai estudando, você percebe que existem oscilações do campo magnético que ficaram guardados nas rochas. Só tem um problema. As pessoas dizem que essas oscilações seriam inversões do campo magnético. Nas rochas, nós não estamos encontrando inversões. Deixa eu tentar ilustrar mais ou menos para ficar fácil entender o que eu estou falando. Imagina se eu pegar uma bússola e pegar essa bússola e colocar perto de uma rocha magnética. A agulha da bússola iria virar naquela direção. Agora imagina que eu tivesse uma rocha bem grande, que à medida que eu passasse a bússola aqui em cima, o ponteirinho viraria para cá, depois ele vira para lá, daí ele vira para cá de novo, vira para lá de novo. Ou seja, isso daí teria ficado marcado na rocha inversões da polaridade do campo magnético. Não existe isso nas rochas. O que existe são variações da intensidade do campo magnético na rocha. Agora, espera aí. O que teria feito com que o campo magnético da Terra oscilasse nessas variações de intensidade? Você já viu algumas vezes na sua casa, à noite, quando parece que está chovendo em algum lugar lá, a luz fica meio que oscilando? Normalmente não é para fazer isso. Alguma coisa aconteceu para que a luz ficasse oscilando. A mesma coisa com o campo magnético da Terra. Quando nós olhamos para as cadeias de montanhas que o planeta Terra tem, essas cadeias de montanhas parecem literalmente trombadas de placas continentais. Agora, tem que ser uma trombada meio grande, um impacto muito grande, uma colisão muito grande. Eu cito um exemplo para facilitar. Imagina que você está saindo da sua casa com o seu carro bem devagarzinho e você não percebe o poste, mas está indo bem devagarzinho. E o teu carro só dá uma encostadinha no poste. Qual o estrago que é feito? Nenhum, praticamente. Se a velocidade for muito pequena. Mas se você está atrasado, já sai de casa cantando o pneu lá, acelerando e dá aquela batida no poste. Rapaz, faz um estrago no carro.
Quando nós estudamos, por exemplo, um acidente, é possível determinar a velocidade do carro. Você dá uma olhadinha, o quanto que o carro ficou amassado em certas partes dele, você sabe exatamente a velocidade que seria necessário para amassar aquele negócio daquele jeito. A mesma coisa ocorre quando nós estudamos os continentes. Você vê essas cadeias de montanhas, você vê a América do Sul se afastando da África 2 centímetros por ano. Meu amigo, a 2 centímetros por ano você não vai conseguir amassar essas crostas terrestres desse jeito. Elas teriam que ter viajado no passado uma velocidade muito mais rápida do que é hoje, para produzir esse tipo de cadeias de montanhas e coisas assim. Quando nós estudamos, portanto, até mesmo o planeta Terra, não é interessante que os continentes se encaixam? Você olha a América do Sul, a América do Norte, a África, a Europa, você percebe certinho que dá para encaixá-los. O que aconteceu para eles se separarem? Que tipo de rachadura foi essa? Que rachou e separou? Nós sabemos que sim. O esquilo, muito bem, ele é o culpado. Essa foi boa. Acho que vai ter que inserir depois o esquilinho para o pessoal que vai estar nos assistindo depois saber do que nós estamos falando. Os continentes se encaixam, isso é um fato. Agora, o que teria feito com que eles começassem nessa deriva continental? Ciência está pesquisando. A questão do chamado petróleo e carvão, combustível fóssil. Rapaz, da onde veio tanto petróleo, tanto carvão assim? Porque as pessoas falam assim, não, mas isso daí é um processo assim muito lento. Não, não é tão lento assim. Porque a produção de petróleo no subsolo depende não apenas de pressão e temperatura, depende de pressão, temperatura e bactérias anaeróbicas. Dependendo da quantidade de bactéria que tiver lá embaixo, você consegue uma quantidade de petróleo muito grande em pouco tempo, você não precisa de milhões de anos. Atualmente não tem mais petróleo sendo produzido, pelo menos no que nós temos estudado, não. É por isso que todo mundo está interessado em alternativas de energia, sem a utilização de combustível fóssil. Deixa eu me dar um exemplo, tratando de uma parte assim específica, que nós temos um pouco de petróleo lá na floresta amazônica. E muita gente fala assim, mas é claro, com aquela quantidade de árvores só pode produzir petróleo. Ou seja, as folhas caem, vão se desfazendo e tudo mais, esse negócio vira petróleo. Não é verdade. O petróleo que nós encontramos lá na Amazônia, ele está em média de 3 a 4 quilômetros de profundidade. E o petróleo, geralmente, você tem uma rocha impermeável aqui embaixo, daí em cima você tem um pouco de água e lama, ou seja, tem uma rocha porosa também, mas você tem um pouquinho de água e lama, daí você tem o petróleo em cima desse negócio, porque o petróleo é mais leve, ele flutua. Lá em cima disso tem gás. E aqui em cima você tem uma outra rocha impermeável, ou seja, é como se o petróleo tivesse sido feito dentro de uma panela de pressão. Hoje, as folhas das árvores lá na Amazônia, quando elas caem e elas se dissolvem, elas penetram mais ou menos uns 50 centímetros no solo. Tanto é que você percebe, o pessoal, quando faz o desmatamento, pouca coisa abaixo, onde foram retiradas as árvores, já não tem mais nada. Ou seja, o que aconteceu para termos tanto material orgânico soterrado rapidamente para produzir petróleo? Pela quantidade que nós temos. A quantidade de fósseis que nós temos no planeta Terra. A maioria deles são produzidos em rochas, são encontrados em rochas sedimentares, o que implica muita água e muita lama. Eu não sei se você percebeu, será que essas peças todas do quebra-cabeça estariam ligadas ou seriam coisas independentes? Estariam todas elas ligadas a uma única catástrofe ou a múltiplas catástrofes? O que nós poderíamos dizer a respeito? O que nós poderíamos estudar mais e aprender com isso? O que nós sabemos até o presente momento é que catástrofes ocorreram, elas existiram. Nós sabemos, sem a menor sombra de dúvidas, que o planeta Terra no passado já experimentou várias delas, tanto em termos de impactos, quanto em termos de erupção vulcânica, quanto em termos de terremotos, quanto em termos de atividades atmosféricas. Isso nós sabemos. Agora, o ponto final que eu gostaria de deixar aqui. Quando nós tratamos de catástrofes, o que isso tem a ver com as origens?
o que isso tem a ver com o desenvolvimento da vida no planeta Terra. Você já parou para pensar que o meio ambiente, ele é extremamente agressivo à vida? Então, como será que vida teria surgido no início? A menos que o meio ambiente não fosse tão agressivo quanto é hoje. Mas se você vai falar dessa forma, você vai dizer que no início todas as coisas eram perfeitas. E daí você vai entrar em religião. Porque o que nós podemos afirmar é que não poderia ser do jeito que elas são hoje, teriam que ser melhores. Caso contrário, vida não teria condição de existir. Um pouquinho daquilo que a gente estuda a respeito de catastrofismo.